Tá pronto aí, irmão? Já bota o cinto de segurança. Amém? Tá pronto para ouvir a palavra de Deus? Que nessa noite o Espírito Santo possa continuar falando, porque desde que nós entramos nesse lugar, nessa noite, Deus já começou a falar com a gente, amém? E eu acredito que Ele vai numa progressividade falando com a gente. Eu tenho para compartilhar com vocês uma palavra muito simples, né? Mas a gente aprende com Jesus, porque Jesus foi e é uma pessoa muito simples, né? A gente aprende simplicidade com Jesus. Eu fico sempre admirado com os exemplos que Jesus dava com as pessoas com as quais Jesus andava, né? Jesus não se importava em andar com pessoas de renome, apesar de ter andado com pessoas de renome também. Mas Jesus estava no meio do povo, no meio da multidão. Jesus falou: eu sou o pão da... Então, Ele é o Todo-Poderoso, sempre foi Deus. Ele poderia falar: eu sou o caviar da vida, né? Se valorizar. Eu sou uma comida, sei lá, uma comida muito especial. Poderia fazer essa analogia dele, nesse paralelo com ele, de algo sofisticado, mas ele fala: não, eu sou o pão da vida. Ele quis dizer o seguinte: o pão, a pessoa mais pobre que tem, ela tem condições de pelo menos ter acesso ao quê? Ao pão. Qualquer pessoa, por mais pobre que ela seja, ao pão ela vai ter acesso. Então ele falou: eu sou o pão da vida. Por quê? Porque qualquer pessoa pode vir a mim. Qualquer pessoa. Eu estou acessível a qualquer pessoa. Os exemplos que ele dava, né? Ele dá exemplo dos pardais, ele dá exemplo das flores. Ele não fala nada suntuoso. Por quê? Porque Jesus é simples. Que essa simplicidade da palavra de Deus, que nós possamos ter o coração também aberto para ouvir a simplicidade da palavra de Deus, e que essa palavra venha promover em mim e em você fé. Amém? Senhor, eu oro a Ti, porque eu peço a Tua graça nesse momento, e a minha oração é: Espírito Santo, age, fala, promove fé no nosso coração nessa noite, e que possamos estar com os corações abertos, com os ouvidos muito atentos, e que possamos ouvir, e não só ouvir, mas possamos reter a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero dizer para você que não importa quem você é, quantos anos você tem de igreja, de evangelho, se é a primeira vez ou é a 10ª vez que você está aqui nesse lugar. Isso porque essa palavra que eu vou pregar aqui agora, ela está direcionada a todos nós. Ninguém foge a essa palavra, pois pode ser que existam hoje áreas nas nossas vidas que precisam passar da morte para a vida. E o título dessa mensagem é exatamente esse: da morte para a vida. Quem já passou da morte para a vida, diz amém. Diz aleluia. Foi isso que Jesus fez, e esse é o propósito dele para as nossas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então, em João 5:24. Evangelho. Onde Jesus fala assim: em verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu vou ler de novo esse texto, e se você tiver uma caneta aí, ou você puder marcar algumas palavras desse versículo, um versículo desse capítulo 5, você vai marcar aqui, ó, Jesus, quem está falando isso aqui é Jesus. Ele está falando: em verdade, eu digo a vocês, que quem ouve, eu queria que você marcasse ouve. Depois que você marcasse palavra, depois que você marcasse crê, depois que você marcasse morte, e depois você marca vida. Esse texto, na verdade, repito, esse versículo, ele é altamente rico. É um versículo que pode resumir todo o plano de salvação. Em um versículo, Jesus,
ele dá uma resumida no plano de salvação. Eu achei interessante, por isso me chamou a atenção. Aí eu vou começar, Jesus fala assim, em verdade, Quando uma pessoa fala em verdade, o que ela está fazendo? Ela está enfatizando. Antes ela está enfatizando algo que é porque o que ela vai dizer é muito, 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 muito importante. Então Jesus ele podia simplesmente dizer, mas não tem coisas na nossa vida que é assim? Olha, preste atenção no que eu vou falar para você poder fazer, né? Quem já vendeu um carro? Preencheu um recibo de um carro que você vendeu? Aquele recibo de compra e venda. Como que você pega aquele recibo para preencher, irmão? Se tu preencher errado, aquilo vai te dar uma dor de cabeça. E o cara já está com dinheiro para comprar o carro. Se tu erra ali, acabou o negócio, já era. Porque até o Detran consertar aquele documento, né? Aqui é igualzinho à Suíça. Você vai no Detran, você nem senha pega, porque quando você está chegando no Detran, as câmeras já veem que você está chegando, elas leem você facialmente, Glaucio Lira de Oliveira, quando você entra, fala, senhor, por favor, senhor Glaucio, por favor, sente aqui. Aí tu senta. O que o senhor pretende? É porque o meu recibo de compra e venda foi preenchido errado. Aí a pessoa então fala assim, só um instantinho, nós já imaginávamos essa hipótese e já estamos imprimindo um novo para você agora, leve. Você demora 5 minutos, pega de novo. É assim? Tu liga para aquele 3004, sei lá, 440, meu irmão, aquilo é um cão. Né? Aí quando tu pega aquele recibo, o que tu faz? Eu vendi um carro meu essa semana, que estava para vender um tempão, aleluia, vendi. Na hora de preencher dados do comprador, eu virei e falei para a compradora, por gentileza, preencha esse recibo e a responsabilidade é toda sua. Botei a pressão nela, né? Mas aí, é que eu estava falando com a Amanda, você todo dia, você pega uma folha de papel e fala assim, escreve teu nome, CPF e RG aí na folha agora. Como que tu vai escrever? Tirando onda. Nem erra. Não é verdade? Mas quando é esse documento, Cláudio. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero voltar para o texto onde Jesus fala assim, em verdade, eu vos digo. O que eu estou falando, presta atenção, isso aqui é altamente importante. E aí ele diz, quem ouve a minha palavra e crê. Então, o que ele está dizendo? Que quem ouve a palavra e crê na palavra, recebe a vida eterna. Isso é o plano da salvação. Você ouve a palavra, você é exposto a essa palavra, aí você crê que Ele é o Filho de Deus, e aí você recebe a vida eterna, então você passa da morte espiritual, essa morte que ele está falando é a morte espiritual, e você é ressuscitado no teu espírito, para então passar para a vida. Que vida? A vida de Deus. Zoe, vida de Deus. E o próprio Deus e a própria vida de Deus passa a vir para a sua vida. Jesus, ele estava, ao falar essa verdade, né? Jesus que estava aqui na terra como homem, ele estava, na verdade, o contexto desse texto aqui, é que ele estava num discurso falando para os discípulos e para outras pessoas, por que ele estava vindo à terra. Ele estava falando que o que eu falo, não falo de mim, eu falo do meu Pai. Ele estava explicando o ministério dele nesse momento. E
Ele começa afirmando que é necessário, antes de passar da vida para a morte, ouvir. E posteriormente a essas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo, já entendendo e tendo a revelação do próprio Jesus, do plano de salvação, o que inclusive ele vai, durante todas as cartas que ele escreve, tudo que Paulo escreve, que está aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, é uma revelação que ele tem do próprio Jesus, do que é essa nova aliança e do que é o plano de salvação. E entendendo isso que Jesus já falou lá para os discípulos, que primeiro era necessário ouvir, ele escreve em Romanos 10:13 o seguinte, olha o que ele escreve. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Tem que crer. Não creu? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se não ouvir falar, não tem como crer. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Ele está dizendo, mas nem todo mundo ouve e crê. Logo, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Cristo. Não tem como o homem receber a salvação sem que primeiro ele ouça a respeito da palavra da verdade. E esse verbo aqui, eu já falei com você, você que fez escola de vida, que faz escola, você sabe, esse verbo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Mas, gente, todo mundo não ouve? Quantas pessoas ouvem? Mas esse verbo ouvir, que é o verbo akoe, no grego. Você sabe que o grego é diferente da nossa língua, eu não falo grego, mas a gente sabe que o grego ele é diferente, por quê? Porque uma palavra no grego pode ter várias interpretações e vários significados. E o verbo, nós no português não, ouvir é ouvir. Você falar de ouvir, não tem outra palavra para ouvir, escutar, é a mesma coisa. Mas assim, o verbo akoi é o verbo que não é só ouvir. Ele significa, quando ele falou assim, a fé vem pelo ouvir, não é um ouvir como nós entendemos. Akoi significa ouvir e reter. Não é só ouvir, é ouvir. E isso que você ouve da palavra fica retido no teu espírito. Então, quando uma pessoa ouve e retém, ela passa da morte para a vida. Quando ela ouve e retém, ela automaticamente crê, e quando ela crê, ela é o quê? Liberta. É isso que Deus faz. Então, se a gente vai aqui rapidamente, desmembrando esses pequenos detalhes da Bíblia, nós vamos entendendo como que Deus age na vida do homem. Como que essa salvação se desenvolve na nossa vida. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Para você estar aqui hoje, aconteceu que você foi exposto à palavra de Deus como eu, você ouviu, só que você ouviu como a Bíblia disse. Você ouviu, você reteu, jogou para dentro do teu espírito, você creu, falou, caramba, Ele é o Filho de Deus, eu creio, Ele pode mudar minha vida, você entregou a sua vida a Ele, aí você ganhou dele de graça a vida eterna, porque você e eu vamos morar com Ele no céu. Você já está salvo, porque aquele que ouviu e creu, recebeu a vida eterna. Uma verdade para mim e para você, você já tem a vida eterna. Está escrito aqui, ó. Já tem uma vida eterna. E mais, ele fala assim, e agora vocês passaram por um novo estado para viver nessa terra. Vocês estavam mortos, e podemos conjugar esse morto, mortos aonde? Nos delitos e nos pecados, onde a Bíblia também fala sobre isso, que vós estáveis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, tendo Deus o quê? Resgatado, perdoado. E aí ele fala que vocês estavam mortos e passamos da morte para a vida. Eu vou explicar rapidamente
eu estou tentando ser didático aqui, eu vou ser didático. Para o cara entender assim, mas que morte, que vida, que eu recebi, que eu estava morto, que eu não estava. Você tem que primeiro saber uma coisa, nós somos um aí, pastor, que isso, né? Mas nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Lá na carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz exatamente essa distinção. Ele fala do espírito, da alma e do corpo, é o que nós somos. Aliás, semelhantes ao próprio Deus. Deus é trino, nós também somos. Parou para pensar nisso? Espírito, alma e corpo. Tá, e o que é o espírito? O espírito é exatamente o local, é a essência de quem nós somos. Tu já viu aquele negócio assim? Quem já sentiu assim? Ai, que vontade de ir para a igreja, que vontade de ouvir a palavra de Deus. Ai, que vontade de fazer. E ao mesmo tempo vem aquele negócio, mas estou com a preguiça, acho que hoje eu não vou não. Mas eu preciso ir, eu sei que eu tenho que ir. E aí vem aquele pensamento assim, mas eu estou tão cansado, aí eu vou outro dia. Quem já teve isso? Essa vontade, essa necessidade que você tem lá dentro de você, é o teu espírito. E a tua alma são os seus sentimentos, é onde está a tua razão, é a tua vontade de querer e não querer, faço ou não faço, é aquele âmbito do sentimento. E o corpo não precisa explicar, é o corpo, está aqui. Então, quando o primeiro homem pecou lá no Éden, quando esse primeiro homem pecou, diz a palavra de Deus que ele o quê? Morreu. Mas ele morreu e continuou o quê? Vivo. Mas como que ele morreu e está vivo? É porque o que morreu nele? O espírito. O homem só pode se comunicar com Deus através do seu espírito. Porque Jesus falou com a mulher samaritana, olha, vai vir o tempo, já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, ele estava falando que ressuscitaria o espírito de quem entregasse a vida a ele, que estava morto, porque nós herdamos uma herança de Adão, que é um espírito morto. Enquanto a palavra não é revelada ao homem hoje, e ele não ouve a palavra, não entende a palavra, não é revelado, o espírito está morto. É por isso que uma pessoa que não tem Jesus, que não está em comunhão com Deus, não consegue adorar a Deus e nem entender por que tu está aqui hoje na igreja. Tu é doido. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Se você não tiver ressuscitado com Cristo no teu espírito, tu não vai conseguir entender a realidade espiritual que cerca a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos ressuscitados com Cristo. Você ouviu a palavra de Deus, naquele verbo acói, ouviu e reteu, isso vai trazer para você fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve essa palavra, aquilo gera fé no seu coração, você recebe a vida eterna e você passa da morte para a vida. Aleluia! Olha aí o plano de salvação em um versículo. Logo em seguida, Jesus afirma que aquele que ouvir e crer a respeito de quem ele é, passará da morte para a vida. A fé, irmãos, aí eu vou dizer, ela é necessária para a salvação que vem através da palavra de Deus. Nós podemos ver nas palavras de Jesus como é importante ter fé, como é importante acreditar. Logo, para que você tenha fé, para que você tenha uma fé aí sim, verdadeira, genuína, fundamentada, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, você vai precisar conhecer sobre a fé, sobre a sua definição, sobre as características da fé, sobre os elementos da fé, a forma como você vai receber essa fé e a forma como você tem que liberar a fé. Ou seja, você precisa aprender o que é fé, segundo a Bíblia, para então você poder se movimentar no mundo espiritual, vencendo, ultrapassando barreiras com o Senhor. Você tem que aprender o que significa fé, segundo a palavra de Deus. Inclusive, vai aqui mais uma deixa para você. Aliás, muitos irmãos na Escola de Vida, terça-feira, não é isso, Douglas? Sexta-feira, muitos irmãos aqui na Escola de Vida, temos uma turma aqui bastante, né? Bastante gente, e isso tudo aqui
é mastigado, irmão, nessa turma, sobre a fé. Você vai saber o que é fé em definição, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você ainda não. A fé é isso. Você vai chamar a existência o que não existe. Mas você vai chamar a existência o quê? O que tu chama a existência? Você chama a existência o que está em Efésios 1. Que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, Ele já te abençoou, Ele já te deu, e está onde? Nas regiões celestes. O que você faz? Com a fé você chama a existência o que Ele te deu para a tua vida. Isso é fé. Consegue entender? Isso é fé. Cara, que lindo a palavra. Gente, a palavra de Deus é um negócio fantástico, fala a verdade. É toda linkada. Eu já estou doido para dar aula já na escola de vida, irmão. Esse ano eu tenho que melhorar minha performance. Tá ruim de competir com o Tony, cara. Com a Amanda e Tony. E Douglas também. Gente, a aula deles é boa mesmo, gente. É boa mesmo. A minha, porque, tipo assim, eu já falei, né? O pastor, não, amém. Tu também agora é pastor? Aí você, o pastor, tá bom. Tu vai sentir na pele. Tá tudo certo, já todo mundo acostumado. Mas, assim, são aulas boas. Você vai aprender muito. Ainda dá tempo, irmão. Se tu não se inscreveu, ainda dá tempo para você. Corre. Dá hoje ainda, não dá, Douglas? Dá. Faz. Você vai ver que vai fazer, vai ser bom. Mas vamos voltar aqui para o texto. Estou com tempo, estou bem. 34 minutos, coisa linda. Vamos lá. Eu falei aqui, então, que é necessário nós sabermos o que é fé, né? Irmãos, é muito interessante saber a respeito da fé, porque tudo que você vai viver em Cristo, em Deus, vai depender da fé. Aquele que crê, que se aproxima de Deus, creia que Ele o quê? Existe. Fé. Logo, o justo viverá pela fé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Raabe. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Tudo que se fez, tudo que se alcançou, tudo que Deus fez na vida de qualquer pessoa que faz até hoje é pela fé. Ou seja, você tem que olhar o que está escrito na palavra, acreditar no que Ele disse, e olhar para a situação que você está vivendo e dizer, essa situação existe, é real, mas eu vou crer no que está escrito e não no que eu estou vendo. Isso é fé. Amém? A fonte dessa fé, nós acabamos de ler, é a palavra de Deus. Nós podemos ter muitas boas leituras, até baseadas na própria palavra de Deus, mas, irmãos, nada substitui a leitura da Bíblia. Né? Eu leio, né? Nós lemos livros, ouvimos pregações, fazemos, mas a leitura da Bíblia, ela é insubstituível. Por quê? Porque ela é a fonte limpa de fé, é a Bíblia. É a palavra de Deus, onde você ora, fala, Espírito Santo, fala comigo, e lá na tua casa, e lá no teu devocional, no teu momento com Deus, que você abre a tua Bíblia, o Espírito Santo vai revelando no teu coração verdades que estão aqui, que precisam ser buscadas, resgatadas e reveladas pelo próprio Espírito. Ela é a fonte. A fé não vem de obras, a fé não vem pelo cumprimento de tarefas, a fé não vem pelo simples fato de estar nas reuniões ou na igreja, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão até escutando a palavra de Deus, mas não têm tido esse entendimento. Pois elas não estão retendo a palavra de Deus, elas estão escutando, elas estão vindo à igreja, elas estão recebendo a informação, né, de Deus, elas estão sendo orientadas a mudar, estão sendo orientadas a caminhar de uma outra forma, estão sendo orientadas a renovar a mente pela palavra, como diz Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque o espírito não precisa, a mente precisa ser renovada, porque a mente não se converte. Sabia disso?
Não, pastor, eu me converti agora, graças a Deus, eu não tenho mais nenhuma vontade de pecar, de fazer mais nada errado, não falo, olha, engraçado, entreguei minha vida a Jesus, nunca mais me deu vontade nem de falar mal de ninguém. Graças a Deus. Quem já chegou nesse nível aí? Se tem um pecado que a gente tem que tomar conta na nossa vida, é esse de falar mal dos outros, que isso é bom demais. Gente, é porque eu sou sincero mesmo. Tem coisa melhor do que sentar e compartilhar uma novidade sobre alguém. Tu não sabe. Aquilo dá um... Gente, é do inferno mesmo. Não é de Deus não. Não é de Deus não. Porque dá um... Não dá assim, um prazer. Tu fala assim, gente, depois tu tem culpa. Quando tu tem culpa, tu fala, gente, eu não podia estar falando mal dessa pessoa. Pai, Senhor, tua filha, Pai. Senhor é o pastor, Pai. Eu aqui falando mal dele. Ai, Deus. Mas a nossa mente não se converte. Nós temos que todos os dias submeter à escravidão, como o apóstolo Paulo disse, submeter à escravidão a nossa mente, a nossa vontade, a nossa carne. O que é carne? É mente e corpo junto, é tudo carne. A mente pensa, o corpo executa. É assim. Amém? Eu falei que pessoas estão na igreja há anos e até hoje não aprenderam como funciona a fé. Por quê? Estão anos na igreja, mas não têm resultados concretos dessa fé que estão professando. Essas pessoas ainda estão presas aonde? Num espírito de religiosidade, de cumprimento de tarefas, de metas, de atividades, mas nunca param para meditar, para ouvir, para reter e para praticar o que a palavra diz, sem medo e sem hesitação. Vão achando que viver para Deus e que viver a vida, às vezes até da igreja, né? Porque a igreja tem muita atividade, você faz coisas, você se envolve, você faz a obra de Deus, mas se nós não pararmos para pensarmos o que realmente é essa fé, como ela, que ela não pode ser comprada pela atividade, né? Pelo contrário, nós precisamos exercitar essa fé crendo, ouvindo, retendo, meditando na palavra. Você se expõe a essa palavra, você ouve ela e você medita e você vai praticar, que vocês não sejam ouvintes o quê? Negligentes. Não está escrito isso na palavra de Deus? Para que não vos torneis ouvintes negligentes, mas operosos e praticantes. Nós temos que pegar as informações da Bíblia, da palavra de Deus que nós estamos recebendo e pedir ao Espírito Santo essa graça para quê? Para colocar em prática. O que é colocar em prática? Eu falo aqui coisas simples aqui, mas do dia a dia, que nós precisamos fazer. Por exemplo, para de criar confusão à toa com todo mundo. Isso é colocar em prática o que está escrito. O quê? Sejam pacificadores. Bota na cabeça que você e eu somos pacificadores. Nós não botamos lenha na fogueira. Em casa, com a sogra, com o tio, com o irmão. Ah, fulano fez isso. Ah, eu não queria te falar não, mas fez comigo também. Olha, eu acho que merece um gelo, porque não sei o quê. Estou botando lenha na fogueira. Está sendo ouvinte? Negligente. Já falei aqui do gato net, aqueles que têm gato net, né? Digam amém. Vocês estão ligados. O cara está na casa de Deus, pô, mas tem gato net em casa, tem gato da Light. Ou seja, tem um ninho de gatos. Está ouvindo, mas não está retendo, e muito menos praticando. Porque, irmãos, quanto mais natural,
No natural você está bem, mais espiritual você é. Não deve a ninguém. Paga as contas e diz, não tem gato. É cumpridor dos seus deveres. É um bom funcionário, se trabalhar para alguém. É um bom patrão, se for patrão. Se você é patrão, aqueles que trabalham para você podem dizer que você é um ótimo patrão ou não? Nisso você está revelando se você está ouvindo, retendo e praticando a palavra de Deus. Porque nós que somos de Deus, que temos o Espírito Santo, se nós somos patrões, nós temos que ser excelentes patrões. Se somos funcionários, temos que ser excelentes funcionários. Irmão, já fui funcionário, mas hoje eu sou patrão, não funcionário. Mas já fui funcionário. Tanto público. É brincadeira. Tem alguma música assim? Tem? Já acaba ouvindo, né? Vou beber até uma água aqui, irmão. Calma aí. Mas eu estou falando aqui. Já fui funcionário. E eu lembro que sempre quando funcionário, eu sempre fiz, irmãos, o que era determinado para mim. Nunca tive, sempre cumpria. Chegava no horário, chegava cedo, nunca fui chamado a atenção por um patrão, nunca fui chamado a atenção. Eu trabalhei no estado diretamente assim, 13 anos, sem parar. Eu nunca fui chamado a atenção uma vez. De me chamar, para me chamar a atenção. Fui uma vez, sim, por uma diretora minha. Por quê? A gente estava no CREAD de Nilópolis. Eu sempre trabalhei com menor infrator. Adolescentes em conflito com a lei. E é sério, porque eu mais trabalhei. E eu estava num plantão meu, uma noite, já eram umas 3 horas da manhã, e os adolescentes estavam prontos para fazer uma rebelião, botar fogo em tudo, camisa no rosto, já com o lençol, com aceso isqueiro para queimar, balançando. É nóis. Quem você vive perto aí já ouviu falar? Quem já viu mais ou menos isso? É nóis, sei o quê. E os caras, eu estava com meu colega de plantão, o PM também estava lá, agora já era. Eu falei para ele assim, eu vou lá dentro, cara, tu é doido, eu vou lá dentro. Vou lá dentro. Vou. Mas eu fui, irmão, mas eu fui na autoridade mesmo de Deus. Fui mesmo. Quando eu me aproximava, eu só vi os negócios sendo jogados, a pedra, pá, não vinha em mim, não. Eu falei, eu vou aí. Fui na porta, irmão. Tem uma grade assim, fui na grade. Aí cheguei na grade, tira a camisa do rosto. Tira a camisa do rosto. Calma aí. Qual foi o dia que aqui eu desrespeitei, falei alto, xinguei, ou qualquer um que não tenha sido atendido por mim, tendo direito? Quando fiz isso? Aí o chefe lá, né, que sempre tem, tirou. Qual é, menor? Qual? Tranquilidade. Qual é, menor? Pô, tranquilidade. Pô, tá ligado que, pô, seu lá dando papo reto, pô, qual é, funcionário? Pô, tranquilidade. Eu falei, tranquilidade? Falei, meu irmão, seguinte, cara, são 3 horas da manhã, cara. Pô, como que você vai, 3 horas, meu plantão acaba às 7 horas da manhã. Como que tu vai botar fogo? Tu tá maluco? Correto, funcionário aí? Pô, seu Glaucio, dá um papo reto mesmo por menor mesmo. Pô, tipo que, né? Pô, seu Glaucio, pô, tranquilidade, irmão, é menor. Menor, sempre tem um, né? Qual é, menor? Pô, qual é, menor? Faz assim, qual é, mano? Pô. Aí falou, seu Glaucio, aí, menor, não, pode tirar a camisa, acabou, paga o fogo aí, paga aí.
Aí, seu Glaucio, sem neurose legal mesmo. Papo foi dado, ó, o papo já foi dado, menor. Todo mundo para a cama, vão dormir, acabou. Aí, seu Glaucio, teu papo, pô, foi retão mesmo e foi aceito aqui. Só que é o seguinte, funcionário. Amanhã a gente vai balançar. Eu confesso que ali eu cometi meu pecado e eu pensei e falei, amanhã, a cada um chupa a sua balinha. Não é não? Ué. Cada um chupa a sua bala. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei que eu nunca fui chamar atenção, né? Depois desse evento eu fui. Por quê? Porque no outro dia eles fizeram rebelião, botaram fogo, queimaram tudo. No meu outro plantão, a diretora me chamou, falou que eu queria falar contigo. Eu era meio que o coordenador do plantão, queria falar contigo. Tá? Quando eu sentei na sala dela, ela falou assim, eu quero que você me fale qual é o acordo que você faz com esses garotos. Eu? Possível, teu plantão não acontece nada. Está negociando, está levando droga, o que é? Falei para ela, olha, a senhora tem disponibilidade hoje, que a gente trabalha 24 horas, né? A senhora tem disponibilidade hoje de não ir para casa? Não, então, eu vou convidar a senhora a ficar um plantão, 1, 2, 3, um mês, quanto tempo você quiser no meu plantão, para você ver, porque eu vou te mostrar o que acontece no meu plantão. No meu plantão acontece algumas coisas. Acontece que eu respeito os adolescentes, independente do que eles fizeram ou não. Eles já foram punidos, estão aqui cumprindo a medida de uma punição judicial que já foi dada a eles. Então, eu não sou juiz, eu estou aqui para garantir que eles cumpram. Então, eu trato com respeito, e mesmo que seja quem for, não quero saber. O cara tem direito, eu tento ser justo com eles, é a primeira coisa. Segunda coisa, eu trato eles de uma forma cordial. Né? Então, assim, é isso que eu estou fazendo com eles. Agora, se outros plantões são diferentes, eles gostam de fazer mais alguns carinhos, algumas coisas desse tipo, enfim, não sei, que não acontece também, graças a Deus. Mas é isso. Mas por que eu estou falando isso? Eu acabei contando uma história, né? História. Mas para falar para você que nós temos que ouvir, reter e praticar essa palavra. E quanto mais natural, quanto melhor no natural, mais espiritual nós somos. Por quê? Porque é no natural que aquele que está com o espírito morto, é assim que ele entende. Aquele que não nasceu de novo, que o espírito dele está morto, ele não entende as coisas espirituais. Então não adianta tu chegar na tua sessão e passar pelo computador do teu amigo que é casado há não sei quantos anos, e está vendo até um site que não era para ele ter visto, e falar assim, olha, o Senhor não está se agradando de você. Ele vai olhar para você e falar assim, o cara está doido. Ele não entende que aqui, ele não entende. Ele não tem revelação da palavra para entender as coisas espirituais. Agora, se você perdoar ele, se você for bom para ele sendo mal para você, se você não falar mal do teu chefe, se você chegar na hora, se no momento em que toda a sessão está reclamando do teu chefe, porque vai ter que ficar, ao invés de sair 5 horas, vai ter que sair 5h30, todo mundo reclamando, e você lá, com boa vontade, com bom humor, fazendo o que o chefe mandou você fazer, sem reclamar, se ele vir isso na sua vida, isso vai tocar ele ao ponto de ele querer saber o que acontece com você, para você ser assim. Aí você vai falar, é porque Jesus entrou na minha vida, e hoje eu sou uma nova criatura. Isso é fé demonstrada, isso é fé em prática. E o que vai acontecer? Tu vai ver o resultado daquilo que você professa. Por quê? Porque essa pessoa possivelmente vai ser ganha para Jesus. Não é religiosidade, agora eu estou com a roupa mais crente. Aleluia. Outra semana, o Pedro agora cismou, eu vou trabalhar, ele quer botar roupa igual a mim, aí eu boto uma gravata, ele quer botar uma gravata. E eu falei, tu vai trabalhar? Eu vou trabalhar, pai, contigo. Falei, tá bom. Aí quer botar gravata? Eu não quero botar gravata. Ele, não, quero botar gravata, pai. Mas por que você quer botar gravata? Porque eu sou pastor.
Falei para ele, mas não necessariamente, claro que, né, o pastor usa, mas não necessariamente você, para ser pastor, tem que botar uma gravata. Eu falei para ele, não, mas eu sou advogado. Então gente, eu fiquei impressionado como ele fez uma... Ou seja, ele queria que eu colocasse a gravata dele. Então ele justificou de outra forma. Não sei a quem ele puxou. Argumentativo. Minha mulher, meu Deus do céu. Essa semana eu estava em casa com ela, não sei o que foi. O que foi? Gente, coisa simples do dia a dia, tipo assim, vamos tomar um suco de maçã ou um suco de melancia? Tipo assim, nada a ver. Não, eu vou fazer um suco de melão aqui. Ela tem que se meter para não ser esse suco, para ser... Caramba, deixa eu fazer um suco de melão. E uma vez na tua vida, para de argumentar, bebe o suco. Tudo argumenta. Já falei, já chega, pelo amor de Deus. Amanda, não é verdade? Caramba, tem hora que eu falo assim, por favor, pelo amor, para. Eu fico cansado de ter que tese contra tese, réplica, tréplica, chega. A fonte direta da fé é a palavra, já falei. Após ouvir e crer, então nós passamos a ser libertos de forma verdadeira e não religiosamente. Jesus falou em João 8,31 assim, dizia, pois Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, é a palavra. E a verdade, a palavra, vos libertará. O que liberta uma pessoa não é a regra da igreja. O que liberta uma pessoa não é se agora ela tem que andar de azul ou de amarelo, ou se ela tem que estar aqui ou estar ali. O que liberta uma pessoa é a revelação da palavra de Deus. Isso liberta. Porque a palavra é Cristo. A pessoa vai ler a palavra é o Cristo revelado, porque no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Jesus, palavra, é a mesma coisa, e conhecereis sobre mim, e é a revelação de Cristo na palavra, e aí você vai sendo liberto. É assim que você vê uma genuína conversão. Quando o pastor não precisa falar para aquela pessoa que ela tem que parar de usar mini saia, micro. O Espírito Santo vai a ela e fala com ela, ou fala com ele, que tem as que usam micro e os que usam, sei lá, homem o quê? Apertadinho. Como que é? A vácuo. O cara chega, né, no Facebook, sem camisa. Hoje estou pensativo, não sei o que lá. E acha que é bonito ainda. Gente, não precisa ninguém falar com essa... Quando ela tem uma revelação da palavra, que ela entende que o Espírito Santo veio habitar nela, que ela agora é portadora, ela é testemunha do reino de Deus, ela agora, a vida de Deus veio sobre ela, ela está representando Deus nessa terra, o próprio Espírito Santo vai falando comigo e contigo, Glaucio, isso é devido, isso não é devido, às vezes nem é pecado, não é questão de ser pecado ou não, a questão é a seguinte, o apóstolo Paulo já sabendo sobre isso falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo, nem o lícito, às vezes me convém. É isso que o Espírito Santo vai trazer para mim e para você. O que eu quero aqui? Que você conheça a palavra. Por quê? Porque a palavra vai libertar. Não preciso ficar falando para você que você tem que fazer. Deixa a palavra falar. Porque outra coisa, isso é progressivo. Nós vamos crescendo. Às vezes nós estamos fazendo algumas coisas, nós nem enxergamos.
Nós nem estamos achando que está tudo certo, mas quanto mais você vai mergulhando na palavra, mais você vai conhecendo a palavra, mais você vai conhecendo sobre Jesus, mais vai sendo revelado esse Jesus, o amor, mais você vai tendo comunhão com Ele, mais Ele vai falando, e mais você vai mudando, mais você vai adquirindo um caráter, que é o caráter dele, e você começa a revelar fruto do Espírito, você começa a ser uma pessoa amorosa, bondosa, que tem paz, que tem domínio próprio, que tem alegria, uma pessoa que vai destilando frutos espirituais, não porque você é bonzinho, não porque você é melhor que os outros, mas é porque você está ouvindo, retendo, praticando, o Espírito Santo está agindo na sua vida, e nós vamos progressivamente crescendo, num processo que é chamado processo de santificação, que eu nem posso agora entrar, que seria uma outra pregação para falar para você, e na escola de vida nós vamos falar sobre santificação inicial e santificação progressiva. Quando você recebe Jesus, você é santificado, você é limpo, você é lavado, você é completamente restaurado. É santificação inicial. E durante o curso da sua vida cristã, você tem que entrar e mergulhar numa santificação que é progressiva. Progressiva. O apóstolo Paulo falou: leite vos dei de beber, e ainda agora eu vou dar de novo, porque vocês não podem se alimentar de comida sólida. O que ele está querendo dizer? Rapidamente, que aquela igreja não estava vivendo a santificação progressiva da forma ideal. Por quê? Porque ele falou: eu comecei dando leite, voltei aqui, tem que dar leite de novo, alguma coisa está errada. Vocês não estão crescendo no processo de santificação, vocês não estão progredindo espiritualmente. Nós precisamos progredir espiritualmente, por isso que até Jesus voltar, nós temos necessidade de estar aqui na casa de Deus, ouvindo, e ouve de novo, e retém, e ouve de novo, e cresce aqui, e cresce ali, e vai crescendo, irmãos. É só você olhar para a sua vida, você que tem empenhado a sua vida em querer aprender mais de Cristo, olha para 10 anos atrás na sua vida, como que você mudou, como que eu mudei? Quantas coisas te abalavam quando você entregou sua vida a Jesus? Qualquer coisa te abalava, e aí já se passaram 5 anos depois que você entregou sua vida a Jesus. Aquelas coisas que te abalavam completamente, Deus já te deu revelação que aquilo ali, Ele está contigo e você já não é abalado. Por quê? Porque você está crescendo, você está progredindo espiritualmente. Você está ficando o quê? Maduro. É normal, você nascer. A Bíblia diz que nós nascemos, quem nasce é o quê? Criança. Criança não fala, criança, mas o tempo passa, você vai andar, vai falar, vai tomar banho sozinho, você vai crescendo. Tem uma hora na sua vida e na sua jornada cristã que você já tem que estar andando sozinho, falando, e tem um momento que você já tem que estar ensinando outros. Mas eu canso de ver, não é só aqui não, hein? São em todos os lugares. Pessoas que têm 20, 30 anos de igreja estão ainda aprendendo e não ensinam ninguém. Pelo contrário, dão trabalho. 30, 20 anos de igreja, às vezes são as que mais dão trabalho dentro da igreja. Por quê? Porque não estão ouvindo, não estão retendo, não estão crescendo. É necessário, irmãos, crescer. Não vou avançar, porque eu perdi tempo aqui mesmo. Eu ia entrar na segunda parte da palavra, que é da morte para a vida. E agora eu ia falar sobre a possibilidade e sobre o que Deus quer, né, fazer nessa noite na minha vida e na sua. Pode ser que você esteja aqui nessa noite e alguma área da sua vida esteja morta. Alguma área da sua vida esteja completamente acabada, devastada. Pode ser um relacionamento, pode ser sua vida com Deus, pode ser sua vida emocional, alguma coisa que não está mais funcionando, morreu. Deus quer que nessa noite você seja completamente ressuscitado nessa questão, porque a gente fala assim: não, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já vivo com Deus, eu não estou morto. É verdade, nós não estamos mortos, nós estamos vivos nele, estamos vivendo, né? Estamos recebendo de Deus, mas pode ser que às vezes em alguma área da sua vida, alguma coisa esteja morta. E eu queria fazer um paralelo rápido, vou ler só o versículo, lá de Ezequiel, quando Deus leva ele ao vale dos ossos secos, e um paralelo que eu quero fazer com o primeiro texto que eu li, sobre ouvir, a necessidade de ouvir para sair da morte para a vida. É que lá em Ezequiel 37, no versículo 4,
Deus fala para o profeta assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes. Olha o que Deus manda o profeta dizer ao osso seco, ao que estava morto. Diz ao que estava morto. Ele fala assim: ouvi a palavra do Senhor. É o que Jesus falou lá. Para você sair da morte para a vida, tanto no Antigo Testamento, que é a sombra do que aconteceria, lá no Novo, nós pegamos a luz do Novo Testamento, esse texto, nós podemos fazer um paralelo com o que Jesus falou, que aquele que ouvir e crer, passará da morte para a vida. E é o que o profeta falou. Olha, fala para o vale de ossos secos, fala você hoje, nessa noite, para o que está morto. Aí o que você diz para o que está morto? Ouvi a palavra do Senhor. Para quê? Porque se você ouvir dessa forma de ouvir, reter e crer, o que tiver morto na sua vida nessa noite hoje vai ressuscitar. Que nessa noite você possa ouvir essa palavra, que você possa sair daqui disposto a ouvir. Ouve a palavra, e o que tiver morto, ouvir a palavra é o quê? Dê atenção, a partir de hoje, uma atenção maior à palavra de Deus na sua vida. Porque se você ouvir essa palavra, você vai ver que o que está morto na sua vida vai começar a reviver. Mais do que uma oração, uma ministração hoje que você possa receber, você vai ter que passar a ouvir essa palavra para ser liberto, porque conhecereis a palavra, a verdade, Cristo. E quem vai libertando você? A palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor e revivei ossos, né? Vale de ossos secos. Amém, irmãos? E aí, você conhece o texto que ele fala, quando profetizava, houve um ruído, e se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso a osso, e aí, quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus, aquilo que estava morto começou a tomar vida. Por que algumas coisas na sua vida estão mortas e ainda continuam mortas? Porque você não está deixando essa palavra passar. Deixa a palavra passar. E quando a palavra passa, ela vai limpando, ela vai advertindo, ela vai falando assim: tira isso, joga isso fora, bota isso para lá, bota isso para cá. E quando a palavra vai passando na minha vida, na sua vida, ela vai fazendo as coisas, ela vai criando o que o texto diz, um reboliço interior em nós. E nós começamos a colar osso com osso, e começamos a reviver. E essa palavra vai nos dando vida novamente, ao ponto de nós voltarmos muitas vezes até ao nosso primeiro amor, que pode ser que esteja até assim, apagado. Deus quer que você volte a esse início. Amém? Vamos ficar de pé. Ô Senhor Deus, eu sei que Tu estás aqui, essa palavra é a Tua palavra. Senhor, se alguma morte, se algum cheiro de morte, ó Deus, passa sobre a vida do meu irmão nessa noite, a minha oração é que a Tua vida, ó Pai, possa vir sobre ele. Que a Tua palavra revelada nessa noite possa limpar, que a Tua palavra revelada possa fazer, ó Deus, no interior dele um reboliço espiritual, ó Pai, para que a fé dele seja promovida, para que ele possa ser tocado, para que ele possa ser impactado por Ti. Ah, Senhor, é o que eu te peço. Eu não sei se você está aqui e você fala: pastor, é comigo, eu preciso que algumas áreas da minha vida sejam revigoradas, algumas coisas estão mortas, mas eu não quero sair daqui dessa noite sem que hoje comece esse processo de vida interior em mim. Bota a mão no teu coração. Eu não vou nem pedir para você vir aqui, porque são muitas pessoas, eu já vi aqui, não teríamos como, mas bota a mão no seu coração, você que precisa que algo seja revivido na sua vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que isso vai ser revivido. Hoje é o início de um processo. Todas as coisas não serão resolvidas agora, nessa oração, mas a partir dessa oração, Deus está colocando uma ordem. A partir desse momento, Deus está começando, porque quando você bota a mão no seu coração, você está dizendo um sim para essa palavra. Você está falando assim: Senhor, é comigo, eu quero. Senhor, eu preciso disso. E quando isso acontece, que nós ouvimos essa palavra e abraçamos ela, é nesse momento que Deus começa a agir.
Então hoje é um agir de Deus sobre a tua vida, nesse sentido de que você deixa essa palavra entrar, que você deixa essa palavra limpar. Não sou eu, não é o meu convencimento, não é o que eu falo, mas é a palavra que vai limpar, é a palavra que vai fazer reviver, é a palavra que vai fazer revigorar, é a palavra que vai fazer gerar essa fé no teu coração. E Jesus está aqui no nosso meio pelo Espírito Santo, e a vontade dele é que nessa noite todos os ossos secos venham ser revirados, todos os ossos secos venham voltar a ter vida. Senhor, que volte a vida na vida do meu amigo, meu irmão. Que nessa noite, Senhor, haja, ó Deus, um agir teu, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Você pode fazer uma oração sua, dizendo: Senhor, que o que está morto, que a tua palavra passe naquilo que está morto. Você pode dizer isso com seus lábios: Senhor, que na minha vida o que está morto, Senhor, possa passar, Senhor, possa passar sobre mim. Eu abro o meu coração, abro o meu coração, Pai, para o teu agir. Aleluia. Que posso ver se não vale de ossos secos? Posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Foi alegria, não há escrito, não há palavra. Filho do homem muda a história com sua boca, profetiza, volte alegria, não há espírito, haja palavra. Jesus. Vale de ossos secos, posso ouvir o som do avivamento. Que nessa noite, na sua vida, o Senhor possa ressuscitar sonhos, que Deus possa ressuscitar áreas que estavam mortas. Que nessa noite você saia daqui completamente tocado por Deus. Vida
isso para você. Ressuscita e fala isso para você. Você que botou a mão no teu coração, canta e fala isso para você. Declara isso na sua vida. Aleluia. Nessa noite você volta a respirar. Você volta. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Oh Senhor, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela ação poderosa do teu Espírito no nosso meio. Te agradeço, Senhor. Não sei se tem alguém aqui que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Na verdade, eu percebi que eu estou morto nos meus delitos e nos meus pecados, e eu quero que o meu espírito seja ressuscitado nele. Não sei se tem alguém que diz: pastor, eu queria entregar minha vida a Jesus, quero fazer. Queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Não sei se tem mais alguém que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. De hoje não vai passar, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Amém. Tem mais alguém que diz que quer entregar a vida a Jesus? Mais alguém? Amém. Ela já entregou, mas eu quero que ela venha, que eu quero orar por ela. Foi ontem, pode vir aqui. Amém. Ontem no culto no lar, né? Mais alguém? Olha, é noite de salvação. É noite onde Deus está agindo. Então, se você quer ter uma aliança com Ele, se você quer que o teu espírito seja ressuscitado, é hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode estender sua mão para cá. Senhor, eu te agradeço pela vida da Edneia, que hoje veio aqui só confirmar o que o Senhor já fez na vida dela. Que ela tenha uma consciência de que os pecados são perdoados, que a paz de Cristo passa a se instalar na vida dela, e que a partir de hoje ela nunca mais vai estar sozinha, porque o Senhor está contigo e vai estar por onde quer que você ande até o último dia da tua vida. Você vai poder contar com um Pai. Aleluia. Que o Senhor possa dar a ela revelação e conhecimento e crescimento, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo Alan, que nessa noite diz: eu quero entregar minha vida a Jesus. Que em nome de Jesus ele também tem essa consciência de que ele a partir de hoje tem um espírito ressuscitado, e a partir de agora os olhos espirituais são abertos para que ele possa entender qual seja o tamanho, a grandeza da tua vontade para a vida dele. Livra ele dos temores dele, perdoa os pecados e instala nele, Pai, a tua paz, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, pela tua presença. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Pai, de qualquer acidente, qualquer assalto, de toda violência. Que possamos chegar em casa em segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quinta-feira, os cultos de quinta-feira têm sido cultos assim impactantes, né? Nós temos tido a igreja muito cheia. Se programe para estar quinta-feira aqui para adorar a Deus. Amém? Boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.